Estamos iniciando mais um Sindicato em Ação. Este é um programa produzido e apresentado pela Assessoria de Comunicação Social do Sindifisco RS. Aqui nós discutimos semanalmente a política, a economia, os rumos do Estado e do país. E hoje, para nossa alegria, nós temos aqui como convidado o professor Ario Zimmermann, que é professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da URGS, com ênfase em economia no setor público, que nos interessa muito. E também tem uma longa carreira, até vou ler um pouco do currículo dele aqui. Ele já atuou na Secretaria da Fazenda em diversos cargos, ocupou o cargo de diretor de orçamento do Estado, foi diretor-geral da Secretaria da Fazenda, secretário substituto e, por fim, secretário da Fazenda. Correto. Então, é uma alegria. Como vai, professor? Tudo bem, muito obrigado. Boa tarde a todos, em especial a ti, Luiz Augusto. Muito obrigado, professor. Professor, vamos discutir um pouquinho aqui a economia do Brasil e a economia do Rio Grande do Sul. Vamos começar pelo nacional. Qual é a sua opinião, qual é a sua visão hoje sobre o país? Nós temos inflação alta, nós temos desemprego alto, que se mantém há vários anos já. Né? Nós temos uma perspectiva de subida de juros constante, a taxa Selic. O que está acontecendo com a economia brasileira, professor? Eu costumo dizer que essa crise, vamos chamar assim de crise, que nós estamos vivendo, ela é econômica e política, ou política e econômica, como queira colocar, entende? Claro que o cenário internacional, ele interfere na vida interna aqui do país, mas, digamos assim, o Brasil, do ponto de vista político, complicou um pouco isso aí, e eu acho que isso aí começou com o impeachment da presidente Dilma. Não entro no mérito aqui se foi necessário o impeachment ou não, mas eu entendo que essas conturbações políticas, elas atrapalharam e muito o andamento da economia brasileira, porque na época tinha desemprego, a inflação estava começando a dar sinais de crescimento, etc. e tal, mas tudo isso se acelerou e se aprofundou com a crise política que decorreu dessa situação econômica. Quer dizer, o Brasil perdeu uma grande oportunidade de mostrar uma maturidade política em função de uma crise econômica que estava tendo e conseguir sair disso ali. Por exemplo, agora nós estamos fazendo coisas muito parecidas que a presidente Dilma fez na época. Estamos reduzindo o IPI. Na época, todo mundo criticava, todo mundo, que eu quero dizer, os economistas aqui dentro, os políticos da oposição, criticavam que isso iria prejudicar a arrecadação do governo federal, isso iria prejudicar os estados e os municípios, porque as transferências constitucionais para os estados e municípios decorre da receita do IPI, do imposto de renda, quer dizer, estão fazendo política de novo às custas dos governos estaduais e municípios, assim por diante. Quer dizer, nós perdemos uma grande oportunidade de discutir politicamente aqueles problemas e deu no que deu. Nós estamos às portas de outra eleição, há menos de 5 meses já, do pleito que vai eleger um novo presidente, e não parece que o país está maduro e, como o senhor observou, não está aproveitando a oportunidade de discutir saídas da crise. O senhor tem essa mesma visão? Mas eu acho que também é um pouco, não vou dizer cedo, porque já passou da hora, né, para encontrar a solução, mas a indefinição do quadro de candidatos para ver o que um defende mais que o outro, eu acho que isso aí, essa indefinição, ela não está ajudando para que a gente aprofunde o debate agora. Por exemplo, eu vi, não sei, agora não me lembro se foi ontem ou hoje de manhã, eu vi aquele cientista político gaúcho falando na Band News, onde é que ele dizia o seguinte, a terceira via não existe, porque ela está dentro da polarização. Todos os possíveis candidatos da terceira via defendem aquilo que, digamos assim, a direita está defendendo.
Entende? Então, quer dizer, a polarização está entre direita e esquerda, só que esse quadro está meio nebuloso, não está bem suficientemente claro para saber quais são as propostas que a gente pode avançar. Sim. Professor, vamos esmiuçar um pouquinho os itens da macroeconomia brasileira. Tá. Inflação. O que está acontecendo com os preços no Brasil? Olha, eu vejo, assim, simplificadamente, dois grandes problemas. Um, que essa política de querer combater a inflação via taxa de juros, Selic, no caso, ela não ajuda, no meu modo de ver, ela não vem ajudando porque a taxa de juros é um instrumento de curto prazo. E nós temos problemas de uma inflação de custos que vai além desse curto prazo ali. Tem a ver com taxa de câmbio, tem a ver com os preços internacionais, agora, mais recentemente, ainda com a questão da guerra lá na Ucrânia, com os preços dos commodities e assim por diante. Então, quer dizer, a nossa inflação ela está de uma forma bem perigosa, crescendo muito, e os instrumentos que estão sendo aplicados são de curto prazo, que não vão resolver isso aí. Só realimento a inflação, na Só verdade. realimento, correto. Só realimento, né? Professor, política industrial. O país tem alguma política industrial? Já teve na sua história em algum momento? Olha, teve e não tem, atualmente não tem. No meu modo de ver, não tem uma política industrial, o que é muito lamentável. Nós estamos sucateando em curto espaço de tempo que nós levamos décadas para construir. O parque industrial brasileiro era um dos melhores, não, perdão, melhores não vou dizer, né, porque ele sempre tinha uma defasagem tecnológica, mas era um parque industrial muito bom. Nós tínhamos exportações para muitos países exportações de bens industriais para muitos países, e que, no caso aí, com esse processo de desindustrialização, nós estamos reduzindo a nossa produção de bens industriais. Isto vai levar de novo décadas para que a gente reconstitua isso, né, entende? Mas o problema da desindustrialização não é só de 2016 para cá, como eu disse antes, que a crise veio em 2016. Ele já é um pouco mais longo, ele já vem há mais tempo. Lá no governo Lula, no fim do governo Fernando Henrique, no governo Lula, já se reivindicava, setores econômicos e economistas, estudiosos, pesquisadores e tal, já reivindicavam ou alertavam: nós temos que ter uma política de industrialização. O governo Lula tentou implantar algo via BNDES e tal, e que a oposição não entendeu como sendo uma política de industrialização, e aquilo ali foi desmontado. Por exemplo, o governo Lula ele tinha uma opção clara, via presidente do BNDES, na época, de garantir a produção e os recursos a partir da crise de 2008, para que o Brasil tivesse, que as grandes indústrias não esmorecessem e mantivessem uma capacidade de exportação. Isso não foi entendido do ponto de vista político. Aliás, não sei se não foi entendido ou, como não contemplava todos os interesses, aquilo ali foi bombardeado. E desde aquela época nós estamos sem política de industrialização. Nenhum governo posterior a isso conseguiu, digamos assim, retomar isso num nível minimamente satisfatório. O Polo Naval aqui em Rio Grande, do qual eu participei, acompanhei, fui assessor de imprensa de alguma das empresas lá. Polo Naval, ele chegou a gerar 6, 7 mil empregos no Rio Grande, foram construídos hotéis, houve uma grande movimentação. Polo Naval é um exemplo do que a política industrial pode fazer, ou ele foi uma medida de outros interesses? Não, eu acho que é um exemplo positivo, entende, para ser estudado. Apesar de que, na época, se fazia muita crítica que
teria, do ponto de vista da localização, teria lugares no Brasil onde esse seria mais barato implantar. Mas aí vem aquela questão regional, a competição da região e tudo. E acho que, na época, para o Rio Grande do Sul, aquilo foi muito positivo, sim. Há como o Brasil se sustentar sem uma política industrial e apenas se apoiar no agronegócio e nos serviços? O país pode progredir assim ou é Pode, mas impossível? vai ser um fracasso total, né? Eu acho que não é por aí a saída, não. O agronegócio veja bem, ele tem sua pujança, ele tem sua importância. O Brasil é um grande produtor de alimentos mundiais, um player importantíssimo nisso tudo, mas ele não consegue, entende, suprir as necessidades internas de geração de emprego e renda. Porque o setor agrícola ele participa 10% do PIB nacional, quando muito. Não gera emprego, entende? Então, quer dizer, ele é bom para para quem explora o agronegócio, mas ele não é suficiente para a economia nacional. E nós aqui no Rio Grande do Sul, ainda através da Lei Candir, nem ao menos impostos obtemos. O senhor acha isso saudável para a economia? É possível? Não, é impossível, né? O Rio Grande do Sul abrir mão de uma receita tão elevada assim, porque daí, com isso, essa crise que o governo estadual vem enfrentando já há décadas, né, entende? A Lei Candir só veio acelerar a crise das finanças públicas do Estado. A Lei Candir e a dívida pública. Esses dois problemas foram e são os problemas cruciais. Sim, a dívida pública. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul a dívida com a União, mas a dívida pública, ela é administrável, ela é democrática ou ela é uma transferência de recursos da nação para alguns grandes investidores? Eu vejo, assim, eu vou começar pelo fim. Eu vejo muito importante o movimento que está ocorrendo agora nessa articulação da comissão lá na Assembleia Legislativa. Porque essa discussão, essa análise e a busca de uma solução deste problema da dívida pública, ele passa também pelo campo político. Mas não adianta o Rio Grande do Sul querer enfrentar isso sozinho. O Rio Grande do Sul precisa se aliar, ou, não vou dizer que não tem aliado, mas ele tem que buscar como parceiros os outros estados que estão envolvidos com isso. Por exemplo, o regime de recuperação fiscal, quem ganhou a primeira... como é que chama? Assinou o primeiro acordo? Não, eu digo agora, mais recentemente, a primeira liminar foi Santa Catarina, em cima daquela via torta da interpretação jurídica de que o Estado estava deixando de pagar precatórios de alimentos, etc. e tal. Bom, aquilo ali era muito discutível, mas ainda assim, quer dizer, foi dado. Gilmar Mendes deu a liminar. Mas aí, depois disso, entrou Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, me falta agora, mas eram 6 estados que entraram posteriormente, e aquilo foi mais robusto e sustentou mais, tanto que o regime de recuperação fiscal parou e não avançou. Aquele era um fórum importante para, digamos assim, ter uma política de governadores. Uma política de governadores que fosse, não o governador do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais ou não sei o quê, que esses governadores fossem negociar com o Congresso Nacional e buscar uma saída. Mas aí vem aquela coisa assim, do político de novo, mas eu não vou dar holofote para o partido tal, ou para o governador fulano, e não sei o quê. E, novamente, nós estamos perdendo grandes oportunidades. Então, como eu disse no início, a crise que nós estamos vivendo, e no caso aqui, agora falando da dívida pública, ela é uma crise política e econômica e financeira, entende? Nós estamos, no Brasil, regredindo do ponto de vista da negociação política.
Pois é, bem observado pelo senhor. Eu ia lhe perguntar, a Constituição, justamente nesse aspecto, a Constituição de 88 foi um grande acordo nacional, né, um grande acordo através da Assembleia Nacional Constituinte, onde nós construímos os parâmetros de como a sociedade iria funcionar e o que era importante para o país. Exatamente. De lá para cá vem sendo dilapidada a Constituição, e agora no governo Temer e Bolsonaro, mais atingida ainda, né? O senhor vê saída para esse processo, alguma saída positiva deste processo? Muito difícil. Eu sou de uma geração, eu estou com 70 e poucos anos, sou de uma geração que, quando a Constituição de 88 saiu, eu estava na faixa dos 40, era um momento assim que eu estava alimentando e ampliando minhas esperanças pelo país. Esse país pode dar certo. Aí veio o Plano Real, ainda controlamos a hiperinflação, etc. e tal, e eu achava que isso aí pode dar certo. Mas, infelizmente, do ponto de vista político, nós estamos muito, muito, muito para trás. Ficamos muito para trás. Eu não... Eu não quero falar especificamente assim de um governador só, mas uma lição política que eu aprendi com o governador Rigoto, na época que eu trabalhava com ele, o Rigoto dizia para mim assim, para a gente saber como vai ser o país daqui a 10, 15 anos, a gente tem que prestar atenção nos líderes políticos que estão na faixa dos 50 anos, quem está entrando nos 50 anos, porque os governadores que estão com 50 anos, os senadores que estão com 45, 50 anos, eles daqui a 10, 15 anos vão ser os líderes nacionais. Alguns desses aí, vão sair os líderes nacionais. E nós, se eu olhar para esse cenário agora, quem são esses políticos, me dá uma tristeza profunda. Exatamente, professor. E, aliás, o senhor citou o governador Germano Rigoto, que é uma grande figura política do Rio Grande do Sul, um conciliador, um democrata, como outros tantos nós temos aqui no Rio Grande do Sul, correto, de centro e de direita, que são respeitáveis, mas que, infelizmente, não ganham espaço hoje na vida política nacional, porque é só o escracho, o escândalo que ocupa espaço na grande mídia, né? Professor, eu queria lhe propor sobre essa discussão agora, do ponto de vista do Estado mínimo. Nós temos visto, e isso nunca foi pregado por democratas como o Germano Rigoto, como outros tantos políticos de direita e de esquerda, nunca foi a meta transformar o Estado mínimo como um fator crucial para as suas atividades políticas. E hoje, como o senhor está observando, direcionando, o discurso político é pelo fim do Estado, a não necessidade de impostos, isso aí está expoliando a nação. O senhor acha que é possível que se retorne o país para os trilhos de uma discussão um pouco mais racional? Vejamos, o Estado mínimo ele faz parte de uma ideologia econômica e política, né? Bem do liberalismo, né? Nós temos grandes linhas ideológicas aí do liberalismo econômico e dos partidos socialistas e o Estado intervencionista do bem-estar social, que vem da teoria keynesiana. Veja, eu não sou liberal, não defendo o liberalismo, mas é possível que o liberalismo, digamos, dê bons frutos em determinadas economias ou sociedades. Mas, se nós olharmos um país e uma sociedade que nem a brasileira, eu não vejo a mínima condição de aqui o Estado mínimo funcionar. Porque nós temos tantas diferenças, tantas assimetrias, a começar pelos próprios estados. Quer dizer, o Estado de São Paulo tem... A cidade de São Paulo, perdão, ela tem mais do que o Rio Grande do Sul. Ela tem 15%, a cidade de São Paulo tem 15% do PIB, para 12 milhões de habitantes. Nós temos 7, 8% do PIB e temos 10, 11 milhões de habitantes. Então, eu estou falando de duas economias boas, estruturadas, Rio Grande do Sul e São Paulo. Mas aí põe nessa lista ou na balança
Piauí, nada contra os piauienses, muito antes pelo contrário. Põe estados mais pobres da região norte. Não tem como o liberalismo econômico funcionar para o país como inteiro. Isso quem defende isso, no meu modo de ver, com todo respeito às opiniões contrárias, são pessoas que veem vantagens pessoais desse tipo de coisa, seu grupo empresarial, seu status econômico, coisa do gênero. Porque é impossível, com assimetrias tão grandes, querer um Estado liberal. Sim. O papel dos bancos nesse processo. Os bancos hoje têm as maiores riquezas do país, com lucros exorbitantes, junto com a Petrobras, né? Qual é o papel dos bancos estatais, por exemplo, nesse processo e dos bancos privados? Isso, vamos dizer assim, do ponto de vista da história econômica, nós temos nós temos fases onde é que a agricultura era o setor predominante, depois a indústria foi o setor predominante, a intervenção estatal e tal. E hoje nós vivemos um período na história econômica onde é que tem a hegemonia do capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro está, digamos assim, é o setor mais privilegiado e que detém as maiores taxas de lucro. Veja, aquela ideia do liberalismo clássico, uma empresa compete com a outra, e a empresa é a forma mais saudável de competir entre si na economia, isso é uma falácia, porque, além disso, ou acima disso, nós temos a competição dos diferentes setores capitalistas. Então, por exemplo, a indústria, na medida do possível, compete com a agricultura para ter matérias-primas mais baratas. A indústria compete com o setor financeiro, porque o setor financeiro quer ganhar em cima do financiamento do setor produtivo e industrial. O comércio entra nisso aí também, querendo sua fatia. Então, no capitalismo, pouco se dá valor na discussão do dia a dia e nas análises da competição entre os diferentes setores da economia. Pois bem, Hilferding é um autor alemão que já há décadas atrás ele dizia o seguinte: vai chegar um momento em que o capitalismo financeiro vai ser o setor hegemônico. Ele vai, digamos assim, ter a melhor remuneração e a melhor taxa de lucros. Hoje nós estamos vivendo isso. E aí, voltando para o Brasil, na sua pergunta, infelizmente, o Brasil entrou de cara assim, né, nesse setor do capitalismo financeiro, porque tem uma estatística de poucas semanas atrás que mostrou assim que dos 10 bancos mais lucrativos do mundo, olha só, 10 bancos mais lucrativos do mundo, 4 são brasileiros. Nossa! O Brasil não está nem entre as 10 maiores economias do mundo. Acho que isso aí explica tudo. Sim, explica tudo. Hoje, uma grande parte das empresas de mídia já tem participação acionária do mercado financeiro das grandes empresas, o que faz com que o debate econômico fique totalmente bloqueado. Sim, porque tem quem é hegemônico que não vai permitir abrir frestas contrárias a ele no debate. Exatamente. Professor, lhe peço um minuto de licença, nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos para a gente continuar conversando sobre a economia brasileira, vamos conversar sobre a economia gaúcha também, mas voltamos conversando sobre o futuro do emprego e da renda no Brasil. É um minutinho só e já retornamos. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar.
Se emocionar com as conquistas. Se apaixonar de novo. Vibrar. Ajudar o outro. Inovar. Transformar. E evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o programa Sindicato em Ação, um programa produzido e apresentado pelo Sindifisco RS. Conversamos hoje com o professor Ario Zimmermann, professor, economista e secretário aqui da Fazenda do Rio Grande do Sul, que dialoga conosco hoje sobre a economia brasileira e do Estado. Professor, qual é o futuro do emprego e da renda no Brasil no meio dessa crise toda? Este tema, ele é grave, mas não é novo também. Eu me lembro que na década de 80, ou seja, 40 anos atrás, né, eu estudei na USP 2 anos, e lá tinha um debate ferrenho entre 2 professores austríacos, que um defendia que países que nem o Brasil não podem ingressar com novas tecnologias. E o outro dizia que não, que tem que ter as tecnologias mais modernas. O que defendia não assimilar as novas tecnologias, dizia o seguinte, defendia, olha, nós temos uma mão de obra sobrando, tem desemprego estrutural, então nós precisamos ter tecnologias que absorvam essa mão de obra no processo produtivo e não tecnologias que substituem mão de obra. E aí era o professor Hadi e o professor Singer, Paul Singer, que faleceu recentemente. Grande professor. Aí, o exemplo dado na época era como construir uma usina hidrelétrica na China, isso há 40 anos atrás. Aí dizia assim, a China tem mão de obra sobrando, vamos fazer, eles deveriam fazer usinas lá, usando mão de obra de chineses em abundância, em excesso, ou fazer usinas ultramodernas, entende? E aí era aquele debate, assim, pode ou não pode? E daí dizia o seguinte, olha, o futuro vai dizer o que vai dar certo. E eu acho que realmente o futuro está nos dizendo hoje que a China fez a coisa certa porque ela empregou mão de obra e, ao mesmo tempo, introduziu tecnologias novas, entende? Sim. E nós aqui, 40 anos depois, ainda não aprendemos essa lição, porque a gente usa mais mão de obra, mais mecanização e informática e tudo, e deixa a mão de obra de lado. Por exemplo, o agronegócio, que é tão pujante, tão rico e tão não sei o quê, ele é basicamente uma atividade econômica altamente mecanizada, né? Basta ver o que é a feira de Nometok, né? Ela é um símbolo, ela atrai expositores e compradores praticamente do mundo inteiro, né? Entende? Então, nós fizemos uma opção, eu não estou dizendo que a opção é errada, mas a gente fez uma opção e só ficou com essa, e deixou de lado o restante. Estou pegando a agricultura como exemplo aí, no caso. Sim. Me corrija se eu estiver errado, acho que era Roosevelt, que na década, lá na crise de 99, na saída, mandou cavar buracos, né, para empregar todo mundo. Isso foi Keynes na década de 30. Keynes? Ele mandou cavar buracos e enterrar garrafas. Isso, e depois desenterrá-las para gerar emprego para toda a população. Acho que nós precisamos de algo semelhante aqui no Brasil, porque a nossa população não tem um nível educacional suficiente para absorver essas tecnologias, mas precisa sobreviver de alguma forma, né? Aí, digamos, se esse exemplo de fazer buracos ou enterrar garrafas não vale mais no século XXI, o mecanismo que os países europeus adotaram, eu acho que está correto, são os mecanismos de transferência de renda, porque as pessoas recebendo renda,
eles podem se dedicar, agora não a sujar as mãos com terra e enterrar a garrafa, mas eles podem usar a cabeça mediante economia criativa, produção cultural e essas coisas todas, entende? Então, quer dizer, usar dinheiro público para fazer políticas públicas é uma saída boa. E aí nós estamos vivendo exatamente o contrário, né? Ontem ainda foi vetado integralmente a lei aquela que transferia a renda para a produção cultural no Brasil, 3 bilhões e 200 milhões, Sim. e que seria capilarizada via estados. Hoje não se enterra garrafas, mas se transfere renda para produzir culturas. Sim, perfeito. Bem lembrado, professor. Professor, e há alguma perspectiva de aumentar a renda dos trabalhadores que têm carteira assinada ou que estejam empregados pelo menos com alguns direitos mínimos? Há perspectiva, diante da inflação, de conseguir aumentar a renda de quem já trabalha? Atualmente a coisa está difícil, porque o que está acontecendo é exatamente o contrário. Veja bem, nós temos nos últimos anos agora, entende? Quer dizer, mesmo que, últimos anos não, nos últimos semestres, mesmo que o emprego esteja recuperando pós-pandemia, né? Mesmo que o emprego esteja recuperando, a renda está caindo. Quer dizer, tem mais gente trabalhando e tem menos, e os que estão trabalhando ganham menos. O salário médio caiu no último semestre 8%. Professor, vamos virar os nossos olhos agora aqui, a nossa conversa, para o Rio Grande do Sul. Tá. O Rio Grande do Sul conseguiu, no governo Eduardo Leite, apesar das políticas, algumas delas liberais, conseguiu recuperar a arrecadação, graças a um trabalho muito extraordinário da Secretaria da Fazenda e da própria pujança da economia gaúcha. Mas agora, com esse acordo da dívida com a União, nós podemos comprometer, inclusive, o comando da Secretaria da Fazenda, porque há uma determinação dentro do acordo com a União de que um triunvirato comandará, fará um filtro em todas as decisões da Fazenda. Qual é a sua opinião sobre esse acordo com a União? Eu acho importante que os atores políticos aqui, que assumam o comando, que eles tenham conhecimento da realidade, não só conjuntural, mas histórica do Rio Grande do Sul. O fato de ser alguém de fora não me assusta tanto. O que me assusta é o status intelectual dessas pessoas. Que elas conheçam o Brasil, que elas tenham conhecimento sobre a economia brasileira e gaúcha. Eu sempre digo que uma das tarefas mais difíceis, não só para os economistas, mas para os políticos, mas quem trabalha com a economia, é conhecer o Brasil. Porque dentro do Brasil nós temos as nossas especificidades e tal. Então, se são pessoas que conheçam bem a economia brasileira, a sociedade brasileira, vão saber, entende, se adaptar, se adequar a isso. Mas se são pessoas só do mercado financeiro, se são só da Faria Lima, lá de São Paulo, ou não sei o quê, aí não entende. Não adianta nem ser gaúcho e estar lá fazendo só o que eles querem. Entende? Sim, sim. Eu acho que aí é uma questão de sensibilidade política e status intelectual. Esse movimento que o senhor identificou da Júris, junto com a OAB, que entregaram um documento para a Assembleia Legislativa e é liderado por vários auditores fiscais. Aqui também temos o Casaroto, grande ele é um grande batalhador nessa área. Grande batalhador, estudioso nessa área. Eles apontam que o Rio Grande do Sul ficará totalmente dependente do governo federal e vai perder a autonomia, né? E esse movimento já fez com que fosse adiada a votação na Assembleia da proposta definitiva desse acordo. O senhor imagina que isso possa ter sido o suficiente, ou no final do governo, o governo da administração Eduardo Leite, que agora é do governador Ranolfo, ainda tem força política para
apreciar e aprovar esse projeto? Eu posso estar chutando errado, admito isso. Mas eu acho que as eleições desse ano vão definir muito a separação do joio e do trigo nisso. Sim. Sim, estamos próximos a ela, né? Não estamos muito longe, 5 meses, menos de 5 meses já. Isso, exatamente. Professor, a economia gaúcha, a gente já tinha até passado por esse tema, ela se sustenta muito em cima do agronegócio. Qual é a vocação do Rio Grande do Sul, o senhor que foi secretário da Fazenda? Qual é a vocação gaúcha? É mesmo o agronegócio, a agropecuária, ou nós temos algum potencial de industrialização? Temos Gerdau, temos Tramontina, temos outras tantas empresas gaúchas aqui que têm sucesso internacional. Qual é a vocação do Rio Grande do Sul? Nós temos aqui um problema de caracterização exatamente disso, porque para o Brasil, por exemplo, o Mercosul é um grande negócio, tá? Para o Rio Grande do Sul, não. Por quê? Porque a nossa vocação econômica ela é sinônimo ou análoga, se quiserem, não sei qual é o termo mais exato, do Uruguai e da Argentina, entende? Então, quer dizer, nós temos que competir aqui e para ver como que os nossos produtos aqui vão para o resto do país ou para o resto do mundo, para as exportações. Nós temos um espaço, temos uma vocação importante, mas somos irmãos siameses da Argentina e do Uruguai nesse sentido. Entende? Esse é o... E aí, sim, novamente, nós temos que saber construir soluções, entende? Grupos empresariais que atuam aqui e lá, e não só ficar rivalizando, a começar pelo futebol com os argentinos. Sim, sim. Sim. O Rio Grande do Sul, acho que de resto do Brasil, né, nunca apostou efetivamente no Mercosul, né? Sempre foi uma promessa meio não compreendida, não dá para dizer que a gente não quer entrar, mas também o Rio Grande do Sul nunca ingressou de fato nessa discussão. Sempre ficamos a lo largo, como diriam os argentinos. Exatamente. O senhor acha que o Mercosul poderia impulsionar o Brasil de alguma forma? Impulsionar? Impulsionar o Brasil de alguma forma, a economia brasileira? Ou nós temos o Brasil teria muito a ganhar com o Mercosul, principalmente nesse processo da desindustrialização, porque o nosso parque industrial, por mais que ele esteja com problemas, ele é o maior da América do Sul, América Latina. Então, nós teríamos demanda para os nossos produtos industriais. Sem dúvida, o Brasil ganharia muito com o Mercosul. O Rio Grande do Sul poderia perder alguma coisa, mas pensando em termos de Brasil, não tenho a mínima dúvida que é uma lástima que isso aí não está dando certo. Sim. Professor, já nos encaminhando para o final do programa, gostaria de lhe ouvir a respeito de sua expectativa dos próximos anos. Assim, nós que já estamos há muitos anos na estrada, que acompanhamos, como o senhor bem lembrou, a Constituição de 88, a reconstrução do Brasil, e depois acompanhamos agora tudo isso que está nos acontecendo. Qual é a sua expectativa como um economista que conhece, vê e sabe onde as coisas vão acabar indo? Qual é a expectativa que o senhor tem? Olha, não é boa. Eu vejo assim muito que a geração dos brasileiros da faixa dos 60 e 70 anos, nós erramos e fracassamos mais do que acertamos. O legado que nós estamos deixando para as próximas gerações é complicado. É complicado. Eu vejo assim, dentro de casa, eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho. Meu filho imigrou para Portugal, trabalha lá, felizmente está bem, entende? Mas aqui no Rio Grande do Sul não encontrou espaço. A minha filha tem 41 anos já, mora no Rio de Janeiro e tenta sobreviver num outro cenário, porque aqui no Rio Grande do Sul não encontrou mercado daquilo que ela está especializada. Então, quer dizer, eu não vejo como boas perspectivas, não estou animado.
Ter que me aposentar e correr atrás dos netos no exterior, ou sei lá onde. Mas essa vida em Portugal é muito boa. Muitos e muitos brasileiros estão indo para lá, né, professor? Como uma saída não apenas de renda e de emprego, mas como uma saída de civilização também, de uma vida mais adequada. Apesar de que também eles estão enfrentando problemas agora com a questão da Ucrânia, né? Também não é tão fácil assim. Sim, a vida não é fácil. O futuro lá também é incerto, entende? Por exemplo, existem tensões de guerra na Sérvia que são muito parecidas com as tensões da Ucrânia. E a Sérvia é logo ali também, né? Entende? Sim. Então, fazer uma futurologia é algo muito complicado hoje. Sim, o senhor que estudou toda a história da economia, talvez tenha uma visão muito mais apropriada de que a história humana é a história da sobrevivência e da busca da civilização e da harmonia, né? Mas nem sempre encontra isso. É assim nem mesmo? Sempre. Correto. Pois é, então as perspectivas, uma delas, que eu vejo com bom ânimo, por exemplo, está no avanço tecnológico. Por exemplo, nessa semana nós estamos aqui com a South Summit, entende? Quer dizer, essa feira de startups e tal. Eu acho que o futuro caminha por aí, entende? Ele caminha por aí, nesse sentido, tem boas perspectivas. A questão toda é ver se, digamos assim, as novas gerações sejam incorporadas nisto e que isso se alastre, se espraie, fique espraiado por aí, né? Entende? Essa que é a dificuldade. Nós estamos, com a hegemonia do capitalismo financeiro, nós estamos cada vez mais elitistas e só alguns conseguem se beneficiar com isso aí tudo, e não todos. Sim, essa vai ser a nossa luta de agora, professor. Exato. Bom, chegamos ao final do programa, queremos muito agradecer ao professor Ario Zimmermann, que foi secretário da Fazenda e professor titular da URGS, de Economia e Relações Internacionais, especialista em economia do setor público. Foi um grande papo, professor. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a gentileza, a atenção, e espero ter contribuído com alguma coisa aí, no caso. E parabenizo pelo programa que vocês têm aí no Sindifisco com isso, tá? Acho que é uma bela iniciativa que merece ser persistentemente incentivada. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesse programa, nas redes sociais. E nós voltamos a semana que vem com mais uma entrevista discutindo a política, a economia e as saídas e os rumos do país. Muito obrigado e até lá. Até lá. Tchau.